Olá pessoal, aqui é o professor Felipe. Vamos dar início à semana 1 do PET 3, ok? Nós vamos estudar o modelo atômico de Dalton. Aqui tem algumas fontes complementares nos links para que vocês possam tirar maiores dúvidas. E nós vamos começar a partir do histórico, né? Como que surgiu essa ideia de modelo atômico? Então, a constituição da matéria ela sempre foi muito estudada, desde muito tempo atrás, antes de Cristo. Leucipo, né, e Demócrito eles já faziam alguns pensamentos em relação à pequenez das partículas, né? Basicamente eles afirmavam que as partículas elas eram tão pequenas que não poderiam ser divididas. Então essa partícula que não poderia ser dividida eles chamaram de átomo, que é uma palavra grega que deriva da palavra assim, eu não consigo dividir, tá? E depois veio Aristóteles, né? Em 384 a.C., que ele nasceu, ele trouxe esse entendimento do modelo atômico a partir da constituição da matéria por meio da terra, do ar, do fogo e da água. Os modelos atômicos, então, para que eles surgem? Eles são modelos, né? Então são maneiras de representar o átomo. A gente não sabe como que o átomo é, porque o átomo ele é muito pequeno, é uma partícula subatômica, né? E aí o que acontece? Para a gente tentar entender como que um átomo atua, como ele é, as suas características, a gente precisa representar ele a partir de modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico ele veio com o cientista inglês John Dalton. Ele era químico, meteorologista e físico, né? Em 1808 que ele propôs o seu modelo atômico. Esse Dalton ele é tão famoso que ele ganhou uma medalha social da Real da Inglaterra em 1826, no qual ele descobriu a visão anômica das cores. Então, por isso, quando uma pessoa ela não consegue decifrar qual cor que é, a gente fala que ela é daltônica, né? Que é o famoso daltonismo. Esse daltonismo também foi descoberto por esse Dalton, né? Então, ele foi um cientista que propôs o primeiro modelo atômico e também que descobriu o daltonismo. Então, o modelo atômico dele. Basicamente, você tem que lembrar daqui, ó. Todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis, chamados átomos, ok? Então, ele criou o seu modelo e esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar ou da bola de sinuca, né? Então, por exemplo, você tem 1 grão de ferro. Quando a gente pega esse 1 grão de ferro, que já é pequeno, se a gente juntar os átomos dos grãos de ferro, a gente consegue perceber a partir desse agrupamento aqui da figura, ó, representação esquemática dos átomos de ferro. Então, o que o Dalton propôs? Ele falou que cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, como já havia sido proposto, mas que esse átomo seria então maciço, indivisível e eletricamente neutro. Beleza? Então, e aí, basicamente eu vou transpor isso aqui a partir dos postulados. Então ele escreveu isso para a comunidade científica. Então o primeiro postulado dele diz o seguinte: todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é contida de um único tipo de átomo. O segundo postulado: as substâncias simples ou elementos são formadas de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. Isso é muito importante. Então, ele é indivisível. As substâncias compostas são formadas de átomos compostos, capazes de decomporem durante as reações químicas em átomos simples. Todos os átomos, postulado 4, de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma dos átomos simples componentes. Então, basicamente, é aquilo que está escrito aqui em cima, né? Ele escreveu da maneira assim, a gente traduz da seguinte forma: cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, maciça, indivisível e eletricamente neutra. E os átomos de uma mesma substância, eles possuem características semelhantes. Então, olha só, como a gente traduz os postulados dele para hoje? Todas as substâncias são formadas por átomos, e esses átomos são esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis, como já está em cima lá na figura.
Os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas características, como eu já falei. Os átomos de diferentes elementos químicos então são diferentes. Substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Átomos não são criados nem destruídos. Átomos de um elemento químico não podem transformar em átomos de outro elemento químico, ok? Então ele usou a expressão substância simples. Então, o que é uma substância simples? Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, quando eu pego o hidrogênio, a fórmula molecular dele é H2. Só que a gente tem aqui apenas um elemento químico, que é o hidrogênio. Só que a esse elemento químico ele aparece duas vezes. Então, a gente chama ela de substância simples, que é formada por apenas um elemento químico. A mesma coisa se dá com oxigênio. Então, aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, só que eu tenho um elemento químico de oxigênio, beleza? Que aparece duas vezes, que é chamado de substância simples também. Substância composta ou compostos químicos são formados por átomos ou íons também de elementos químicos diferentes. Então, olha só, eu tenho aqui o elemento químico hidrogênio e oxigênio, que são diferentes. Então, aqui a gente tem dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Forma, então, um composto, né? Que é a água, o H2O. O gás carbônico, dois elementos químicos diferentes, oxigênio e carbono. A gente tem dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, formando o composto químico gás carbônico. Aqui a gente tem um mapa mental, né? Do modelo atômico de Dalton. Esférico, maciço, indestrutível, indivisível. Átomos do mesmo elemento químico são idênticos em massa e propriedades. Elementos químicos diferentes possuem átomos diferentes. Em uma reação química, os átomos não são destruídos, eles sofrem rearranjo, beleza? Então tá aqui esse mapa do Brasil Escola. A gente tem algumas atividades aqui de fixação para vocês lerem, para posteriormente vocês conseguirem fazer as atividades do PET. Então as atividades estão aqui, são, se eu não me engano, 5 atividades. E aí, qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigado.